Os cachorros podem perceber coisas que nós humanos não podemos. Nossos 5 sentidos não alcançam a oferir emoções e energias que os caninos detectam com o seu 6º sentido. Foi exatamente isso que Josiane viveu ao descobrir que estava grávida. Josiane e seu marido Raul estavam extremamente felizes com a gravidez, porém nem todos da casa compartilhavam esta felicidade. Seu cão, a partir da gravidez, passou a ter um comportamento muito estranho. Diante das atitudes do canino, o casal resolveu ir ao médico para se certificar que estava tudo bem com a gestação. O médico fez um exame de ultrassom e, quando olhou com mais cuidado as imagens, imediatamente chamou a polícia. Josiane e Raul há muito tempo tentavam a gravidez, sem sucesso. Então, num belo dia, a boa notícia chegou: a gravidez finalmente se confirmou. O casal estava muito animado e faziam planos para o pequenino que chegaria em breve. Mas nem todos da casa partilhavam esta felicidade. O cão da família, Krypton, estava muito arredio e apresentava um comportamento para lá de estranho. A gravidez transcorria dentro da normalidade e quanto mais o tempo passava, mais Krypton se mostrava estranho. Passou a ter atitudes completamente fora do usual, não saía de perto de Josiane e frequentemente lambia sua barriga já volumosa pelo adiantado estado da gravidez. De início, Raul e Josiane não se importaram com as atitudes de Krypton, desapercebendo que o cachorro estava tentando alertar algo a eles. A gravidez se adiantava rapidamente, já era a 23ª semana de gestação, quando Josiane sentiu fortes dores nas costas. Uma dor aguda tão forte que ela mal conseguia andar. Diante do grave quadro de sua esposa, Raul de imediato a levou para o hospital. Já no hospital, o médico atendente informou que teria que fazer um ultrassom. Nesse exame, assim que ele viu as imagens, ficou perplexo e não teve alternativa, a não ser chamar a polícia imediatamente. Josiane se arrependeu em não ter dado a devida atenção para o seu cachorro. Raul e Josiane namoravam desde os 15 anos de idade. Quando completaram a maioridade, foram morar juntos e ganharam um cachorrinho de presente, o qual batizaram de Krypton. Com o tempo, o relacionamento do casal passava por crises constantes. Havia alguma coisa que incomodava Josiane. Estavam tentando construir suas vidas a dois, apesar das crises de relacionamentos, mas algo inquietava Josiane no tocante a Raul, desde quando o conheceu até os momentos atuais. Eles já estavam juntos há um bom tempo, e Raul sempre demonstrou guardar algum segredo do seu passado e isto preocupava demais a Josiane. Por diversas vezes ela tentou que ele falasse algo a respeito, ele sempre despistava e mudava de assunto. Toda vez que Josiane tocava no assunto, Raul relutava em comentar, apenas dissimulava dizendo que não tem mais família e que este assunto dói demais para ele relembrar, ele apenas quer esquecer de tudo. Assim Josiane aceitava aquilo como realidade. Raul era assim desse jeito, desde que ela o conheceu e dificilmente isto mudaria. Este segredo de Raul era o único defeito para Josiane e ela, na ânsia de viver bem com Raul, aceitava, pelo menos por enquanto. Como o casal convivia há anos, acharam que era hora de se casar. Josiane estava muito feliz e esperava conhecer alguns familiares de Raul no casamento. Porém, Raul convidou apenas amigos. Isto não foi para Josiane surpresa, e sim uma decepção. E eram só os amigos da época em que ela o conheceu, ninguém que o conhecesse antes dele se mudar para a cidade na sua juventude. Mas Josiane estava feliz demais para se incomodar com isto. Foi um feliz e animado casamento, com ou sem a família de Raul, e no mais estavam muito bem juntos, nunca estiveram tão próximos, e diante de tanta felicidade decidiram por dar um passo mais sério. Decidiram aumentar a família. No começo estava difícil para engravidar, tentaram de tudo, sem êxito. Achavam que havia algo de errado com eles, e resolveram procurar um médico. Na consulta, o médico solicitou alguns exames para saber se estava tudo bem com a saúde do casal.
Após realizar os exames, Raul e Josiane tiveram que aguardar alguns dias para que o médico ligasse dando o resultado dos testes. Passado uma semana, o médico, em vez de passar os resultados, os chamou em seu consultório. Raul e Josiane ficaram muito preocupados com esta chamada. Chegaram muito agitados no consultório. E se não pudessem ter filhos? Mas logo a ansiedade passou quando o médico lhes atendeu e lhes garantiu que estavam completamente saudáveis e mais notícias boas estavam a caminho. Depois de uma semana da visita ao médico, Josiane verificou que estava grávida. O casal ficou em êxtase, muito emocionados, e compartilharam desta felicidade com os amigos e entes queridos. Todos ficaram muito felizes por eles. Com exceção de um. Seu cachorro Krypton parecia incomodado com a gravidez. Passou a agir de forma muito estranha. Passou a ter outras atitudes incompreensíveis. Josiane ficou assustada com o comportamento do cachorro. De repente, Krypton passou a rodear Josiane de forma constante e hostil sempre que via a barriga dela. O casal não entendia o porquê daquele tratamento. Será que o Krypton se sentia ameaçado? Ou algo parecido? Ou será que havia algo errado com o próprio Krypton? Para acabar com estas dúvidas, levaram Krypton ao veterinário. Podia haver algo de errado com o cachorro. Após alguns exames, o médico veterinário nada encontrou de errado com o animal. Krypton continuava com o comportamento bizarro, e foi piorando a cada dia. Josiane, assustada, procurou no Google uma resposta para aquela situação, e quando verificou em alguns sites que falam destes comportamentos, ela ficou arrasada e não parava de chorar. Suas consultas aos sites deram como respostas que o comportamento do cão se dava por conta do bebê. Havia algo de errado com ele. Josiane desesperou-se, entrando em pânico. Tentou controlar-se para Raul não perceber nada. Ela não queria contar a ele o que descobriu nos sites. Então ela achou melhor contar a uma pessoa em que ela confiava de coração. Josiane em seguida procurou a sua mãe para contar-lhe tudo, e pedir alguns conselhos. Ela teve na reação da mãe aquilo que ela já esperava. Sua mãe lhe aconselhou a não dar muito crédito para as coisas da internet, que em muitos casos são bastante superficiais. Disse para a filha seguir seus próprios instintos e decidir junto com Raul o que fazer. O casal queria ter a certeza de que nada demais estava acontecendo com o bebê, e partiram para outros exames médicos. A gestação já passava de 18 semanas, logo o médico poderia atestar se estava tudo certo com o bebê. Esperaram com anseio pelos resultados dos exames. Passada algumas horas, o médico retornou para Josiane dizendo que tudo estava bem com o bebê e que não havia nada com que se preocupar, e recomendou-a voltar na 25ª semana de gravidez, para realizar ultrassom. Talvez Krypton se acostumasse em não ser o único membro da família, porém algumas semanas depois viram que isso não era o caso. Chegado à 23ª semana, Josiane começou a sentir fortes dores nas costas. Ela não se sentia bem e pediu a Raul que a levasse de imediato ao médico. Raul não pensou duas vezes e apressadamente a levou até o hospital. Justamente aquele era o horário de pico e Raul não podia evitar o trânsito. Presos no engarrafamento, Raul teve a ideia de chamar uma ambulância que teria trânsito livre e preferencial para chegar rapidamente ao destino. Em minutos a ambulância chegou e prontamente a conduziu para o hospital, livrando-se daquele fatídico trânsito sem maiores problemas. Já no hospital, o médico estava de prontidão esperando pelo casal e de imediato providenciou um exame de ultrassom para assegurar que estava tudo bem com o bebê, mas ao executar o exame a fisionomia do médico se alterou bruscamente. Ele parecia estar chocado com o que viu nas imagens. Após concluir os exames, ele falou algo para Josiane que a preocupou bastante: "Vou ter que chamar a polícia." Josiane, claramente apreensiva, se perguntava: mas por que chamar a polícia? Ela não estava entendendo a atitude do médico, porque ele não explicava a ela o que realmente estava acontecendo. Josiane e Raul estavam bastante nervosos com toda aquela situação.
Passado algum tempo, a polícia chegou. Os policiais conversaram alguns minutos com o médico e solicitaram a presença de Raul, dizendo que precisariam fazer algumas perguntas sobre sua esposa, a Josiane. Raul ficou transtornado. O que estes policiais queriam saber sobre ela? Aparentemente, as perguntas feitas pareciam de rotina, como onde eles moravam, o que faziam, etc. Mas na sequência o comportamento dos policiais mudou. Eles passaram a fazer perguntas mais agressivas que incomodaram a Raul. Tipo, por onde andaram e onde estiveram nas últimas semanas, além de perguntas estranhas sobre a gravidez de Josiane. Por que queriam saber sobre a gravidez de sua esposa? Isso não fazia sentido para Raul. Além de ter ficado surpreso com as perguntas, Raul também ficou irritado com a polícia, a ponto de falar coisas que os agentes não gostaram. Façam o seu trabalho e me deixem em paz, disse Raul, que logo se arrependeu de sua atitude intempestiva. Os policiais obviamente reprovaram sua reação porque suas perguntas faziam parte da investigação, e acabaram levando Raul para a delegacia. Raul entrou em parafuso pois não queria deixar Josiane sozinha, já que poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Sem ter opção, Raul teve que acompanhar os policiais até a delegacia, os quais disseram que explicariam tudo o que estava acontecendo lá no departamento de polícia. Josiane entrou em pânico ao ver seu marido sendo levado pelos agentes, então o médico veio até ela e disse-lhe: "Vamos ter que fazer uma cirurgia, isso é necessário para o bebê", disse ele. Era tudo que o médico podia dizer a Josiane, pois foi orientado pela polícia a não revelar nada sobre a situação do casal. Ele deixou Josiane optar pela cirurgia ou não. No entanto, Josiane não tinha muito o que escolher, pois a cirurgia seria para o bem do bebê. No momento, Josiane só teria que aguardar a cirurgia e pela volta de seu marido Raul. Depois de uma breve espera, Josiane foi encaminhada para a sala de cirurgia. Enquanto isso, Raul chegava à delegacia, onde mais perguntas foram formuladas. Parecia tudo muito simples no início, porém depois de um tempo levaram Raul para a sala de interrogatório. Raul ficou irritadíssimo por estar numa delegacia, e agora por estar numa sala de interrogatório, ele não conseguia entender o que estava ocorrendo. Para seu alívio, a polícia aos poucos foi explicando o que estava acontecendo. Raul foi levado para outra sala, que tinha uma pequena janela que dava para outra sala, onde estavam 5 criminosos enfileirados. A polícia queria saber se Raul reconhecia algum dos criminosos, e para seu espanto, entre os criminosos estava alguém familiar, mas o que esta pessoa estava fazendo na delegacia no meio de bandidos? A pessoa familiar era seu médico particular. Mas por que ele estava na delegacia no meio de criminosos? Logo que Raul informou à polícia que reconheceu uma das pessoas como seu médico, a partir daí, os agentes passaram a lhe desvendar o caso. Os policiais então contaram a Raul que o médico de Josiane havia encontrado um chip médico ilegal implantado em seu corpo. A função desse chip era regular medicamentos. Entretanto, esse procedimento ainda não era legalizado. Aparentemente, o médico de Raul colocou nos remédios de Josiane, que estavam no nome de Raul. Agora tudo passou a fazer sentido. Mas as coisas não acabam por aí para Raul. Josiane ainda estava sozinha no hospital. A polícia, depois de tudo elucidado, conduziu imediatamente Raul para o hospital para encontrar sua esposa. Porém, quando Raul lá chegou, não achou Josiane em lugar algum do hospital. E isso agora? Onde estava sua esposa? Já em pânico, Raul encontrou o médico de Josiane. Raul correu em sua direção apavorado. O médico tentava acalmar Raul, que já estava fora de si, e finalmente conseguiu dizer onde a Josiane se encontrava. Então o médico contou a Raul o que já sabia, que Josiane tinha um chip médico ilegal dentro de seu corpo, e que foi preciso ser removido, porque era contra as leis. Mas Raul também queria saber do bebê, se ele estava bem. Foi quando o médico pediu a Raul que o seguisse. O médico levou Raul até o quarto onde estava Josiane e acalmou Raul, dizendo que tanto a Josiane como o bebê estavam bem. Felizmente, uma boa notícia. Josiane e o bebê estavam muito bem.
Ainda não chegou o momento de dar à luz, ela só precisou retirar o chip médico que era o causador de suas fortes dores nas costas. Logo em seguida Josiane teve alta hospitalar e poderia enfim ir para casa sossegada. Depois de passadas 40 semanas de gravidez, Josiane deu à luz a uma linda menininha, a qual certamente ouviria de seus pais no futuro, uma boa história envolvendo seu nascimento. Além disso, Josiane e Raul passaram então a dar mais créditos aos instintos caninos de Krypton, seu cão de estimação e guardião da família. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Histórias e Contos Fascinantes. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho de notificações, para não perder as próximas histórias. Aproveite para compartilhar com amigos e familiares e deixe nos comentários o que achou desta história. Um grande abraço e até o próximo vídeo de Histórias e Contos Fascinantes.